A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical, servindo como subsídio para os nossos estudos. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E este é o segundo trimestre de 2020, a classe de adultos. Irmãos, estamos chegando agora na penúltima lição, é a lição de número 12, e o seu título é A Conduta do Crente em Relação à Família. 3 tópicos serão apresentados: a conduta do crente como marido, a conduta da crente como esposa e a conduta do crente como filho. Se você não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, e para que você também participe acompanhando esse estudo, a nossa leitura bíblica em classe, que é a base de todo o nosso conteúdo, se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 21 e versículo 33, e também o capítulo 6 e versículo de 1 a 4. Irmão, já de início eu quero destacar o título da lição, onde nos chama a atenção sobre o aspecto da família. E os irmãos sabem que existe um salmo muito belo que fala sobre a família, é o Salmo 128, onde nós encontramos o valor da família no plano de Deus. Vejam só o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, a família tem tanta importância diante de Deus que foi criada antes mesmo do Estado e até da própria igreja. É tão importante a família, irmãos, nessa conjuntura de Deus, dos apóstolos, dos profetas, que o apóstolo Paulo ele vai ensinar que aquele que não cuida bem da sua família, ele considerava como pior que o infiel. Vejam só a importância do cuidado da família. Ainda sobre o título da lição, sobre a questão da família, veja o que diz a ONU. Ela diz que a família é um núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, no artigo 226, vai dizer o seguinte, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Vejam, eu quero destacar agora, nesta hora, 3 aspectos indispensáveis para a construção do lar. Quem edifica a nossa casa, o nosso lar? Vejam o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Onde a sua casa está sendo edificada? Onde o seu lar está sendo planejado? De que forma? Vejam a referência de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Assim também deve ser a nossa família. Temos que ter a nossa base solidificada na rocha. Esta rocha é Jesus Cristo. E o material usado, vejam, usado na construção do lar, da nossa casa. Referência de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 13. E se alguém sobre este fundamento for formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então veja, qual é a estrutura aonde você está se preocupando que a sua casa seja edificada? A quem? Ao Senhor. E aonde ela está sendo edificada? Deve ser edificada sobre a rocha. E com que material você está edificando? É com ouro? É com prata? É com pedras preciosas? Ou a sua casa está sendo trabalhada com madeira, com feno, com palha? O fogo
a descobrirá, a provará, mas que nós possamos buscar sabedoria dos céus para ter bem estruturado o nosso lar. O texto áureo ele diz assim, irmãos, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. A referência é Efésios capítulo 5, versículo 31. A verdade prática ela diz assim, Deus estabeleceu o casamento, aprenda, monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Irmãos, a isso não se discute. O casamento ele deve ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A introdução, eu apresento o seguinte, o relacionamento em família. E eu preparei todo o meu conteúdo visando o relacionamento entre marido e mulher, entre o esposo e a esposa. Paulo vai mostrar uma hierarquia. O matrimônio bíblico, monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Veja que essa hierarquia não é para menosprezar a mulher e os filhos, não, mas isso para uma boa arrumação. Vejam só, fazendo alusão ao nosso texto áureo, mas agora pegando a referência de São Mateus, capítulo 19, versículo 4 e 6, ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Isso aponta para a questão heterossexual. O apóstolo Paulo, depois ele vai ensinar lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz que os sodomitas, quem são os sodomitas? São os homossexuais ativos. E os efeminados, quem são os efeminados? São os homossexuais passivos, que fazem o papulé. Ao lado de outros pecadores, não herdarão o reino de Deus. Dizem, eu vou falar também nesse vídeo sobre a famigerada ideologia de gênero, eles dizem que isso é um avanço social, falácia de Satanás. E se observarmos, irmãos, estamos debaixo de uma verdadeira ditadura homossexual. Que falar contra é homofobia, mas nós vamos ver à luz da Bíblia qual é a postura do crente. Isso eu deixo para o último tópico que fala sobre os filhos. E ainda dizem que Deus não exclui ninguém. Claro, Deus não exclui ninguém. A salvação é para todo homem, para o homem que abandona o seu pecado. É o arrependimento. Essa é a pregação do nosso evangelho. Então vejam, o Criador os fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe. Vejam, quando se casa, irmãos, nós precisamos passar por um abandono emocional. Tem muitos casamentos que são fadados ao fracasso porque isso não acontece. Ele ainda é o filhinho da mamãe, é a filhinha da mamãe, do papai. Esse abandono emocional, irmãos, eu quero dizer que não significa que ambos deixarão de ter sentimentos pelos pais. Não é isso, mas agora você tem a sua responsabilidade de casa. Agora você tem a sua própria família. Portanto, deixará o homem o pai e mãe e se unirá. Destaca esta palavra, unirá. No hebraico, essa palavra, vejam só, tem uma conotação no original de cimentar. Vejam, então por isso que o casamento ele precisa ser indissolúvel. E daqui a pouco nós vamos apresentar que muitas pessoas já não têm essa ideia de cimentar, de blindar o seu casamento. Continuando, e deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Vejam, quantas mulheres? Quantas mulheres estão dizendo? Veja que não está no plural. E se unirá à sua mulher. Hoje se ensina por aí, isso está crescendo, a bigamia, a poligamia. O que é a bigamia? A bigamia é quando a pessoa é casada em cartório, e ela tem um outro relacionamento. Ela quer ter uma outra pessoa, um outro cônjuge. E isso, na legislação brasileira, é um crime, quando ele casa duas vezes. A poligamia é quando a pessoa tem vários parceiros. E, biblicamente, você vai observar, quando você estuda, teve muitos homens, e até homens de Deus, que caíram nesse laço da poligamia. Vejam que a poligamia foi tolerada por Deus.
Infelizmente, nos dias atuais, muitas pessoas querem se esconder nessa poligamia usando a palavra de Deus. Irmãos, é uma contradição, é uma heresia muito grande, porque, observe, quantas esposas o nosso Senhor tem, a igreja? Só uma. Então vejam, a primeira vez que nós vemos um homem tendo duas mulheres foi Lameque. E vejam o caráter de Lameque. Foi um assassino, não é verdade? Então, a primeira referência de uma pessoa que tem duas mulheres, as referências não são muito boas. E hoje, irmãos, essa palavra bigamia, poligamia, eles estão tentando camuflar de certa maneira. Eles estão utilizando a palavra poliamor. Já ouviu essa palavra? Vocês viram agora, nós passamos agora no último dia 12, foi o dia dos namorados, e teve canais aí grandes, como o G1, que colocou lá mostrando o tal do poliamor. Um homem casado com a mulher, e ele diz que os dois se apaixonaram por uma outra moça e ali fazer um triângulo amoroso. Agora é o tal do poliamor. O sangue de Cristo tem poder. Isso é para destruir a família instituída e moldada por Deus. Vamos ver, irmãos, nessa lição, que todos os membros da família são iguais nesse modelo divino. Nós falamos sobre hierarquia, e daqui a pouco vou apresentar o porquê dessa hierarquia. Porém, os papéis que cada um desempenha, por isso a hierarquia, são diferentes. Hierarquia é funcional e não de superioridade e nem de colocar alguém inferior. Iremos focar no versículo 21 do capítulo 5, onde o apóstolo exorta os crentes a sujeitarem-se uns aos outros no temor de Deus. Então vejam um segredo bíblico. Eu vou me sujeitar nessa hierarquia familiar, mas visando como se fosse ao próprio Deus eterno. Veremos que a conduta ideal, irmãos, para os relacionamentos no âmbito da família cristã. Qual é a conduta ideal? Nós vamos ver, a Bíblia nos ensina. Abordaremos em relação às particularidades da criação e as funções do homem, da mulher e dos filhos. Cada papel biblicamente apresentado. Irmãos, o relacionamento conjugal, ele passa por muitos problemas. E aqui eu destaco alguns desses problemas. Dificuldades financeiras, problemas sexuais, incompatibilidade de gênios, questões relacionadas a personalidades, tais como a introversão, extroversão, nascimento de filhos, muda muita coisa, na verdade. Formação profissional. Às vezes ela tem uma formação profissional, academicamente falando, maior do que o esposo. E se isso não for cuidado, vai trazer problema para o relacionamento conjugal. Estilo de vida, objetivos diferentes, infidelidade conjugal, pertinentes à estética, a questão da beleza física. A idade também traz problemas no relacionamento conjugal, problemas psicológicos, diferenças de credos e fé. Então, à luz da Bíblia, a nossa orientação será pautada pela Bíblia Sagrada, tentando sanar algum desses problemas no relacionamento conjugal. Irmãos, 3 colunas de sustentação no lar. A primeira coluna para a sustentação do lar, eu apresento: precisamos ter maturidade emocional. Muitos casais têm encontrado problemas no seu relacionamento por falta da maturidade emocional. Quando ele diz assim, o problema não está em mim, está no outro. Mas se ele tiver maturidade, entender que o problema está nele mesmo, esse casal, esta empresa, este consórcio terá sucesso. Comunicação, irmãos. Vejam, hoje nós temos muitos meios de comunicação, mas hoje muitos casais encontram muitas barreiras no se comunicar.
às vezes no mesmo prédio, no mesmo cômodo, mas cada um com seu aparelhozinho de smartphone, de tablet, e aquele distanciamento na comunicação. Isto é um problema no relacionamento. E a última coluna na sustentação do lar é o amor. E este amor que eu apresento é muito mais do que sentimento. É a manifestação de ações. Precisamos agir. Ações positivas. A família sob ataque. Irmãos, não é de hoje que a família ela sofre ataques, e ataques terríveis, pesados. Mas também nós vamos contra-atacar. E a arma das nossas milícias não são carnais, tá? É espiritual. O casal precisa orar junto. Vejam, a família sob ataque. O iluminismo, irmão, ele surgiu no século XVII. E ele coloca a razão acima da moral cristã. O humanismo também destrona o Senhor Deus com autoridade absoluta e enaltece o homem. Então, quando tem pouco Deus e tem muito eu, a família também acaba sendo prejudicada nesse contexto. O materialismo, irmãos, põe a abundância de bens materiais como alvo principal da vida. Então, o alvo principal não é mais a pessoa ao lado, é conquistar, é ganhar. Então, veja, e daí também vem o capitalismo. Nunca se teve na construção humana, quando o homem hoje ele enriqueceu. Não é verdade? O homem hoje ele produz muito mais, tem mais conforto, mas o que tem de casais infelizes e o aumento de divórcio, vejam, era para ser algo mais equilibrado. Então, o nosso foco não é no materialismo, mas deve ser, falando em matéria de família, na pessoa ao lado. O relativismo, irmãos, é um outro ataque terrível que nega os valores absolutos, tornando todas as coisas relativas. O Estado materialista, irmãos, e ateu, impõe sua filosofia ditatorial sobre a família. Diz que a família tradicional é uma invenção burguesa, de pai, mãe e filhos. Vejam só, na China, em Cuba, na Coreia do Norte e em outros países, os filhos não são educados pela família, mas pelo sistema educacional, com a visão única do Estado totalitário, que é o comunismo. Infelizmente, isso tem chegado até nós, quando pais também estão terceirizando a educação dos seus filhos, deixando essa educação à escola. E nós temos que prestar atenção, acompanhar de perto os ensinamentos que são dados sobre valores, sobre moral, sobre a ética. E a premissa do cristão é sempre a palavra de Deus. O casamento sobre ataques. Vejam só, alguns sexólogos, não são todos, mas a grande maioria, ensinam que o casamento é a pior forma de união, pois acaba com um estímulo sexual. Olha que coisa terrível. O sexo deverá ser grupal. Muitos deles já estão ensinando isso, e não é de hoje. Vários homens e várias mulheres. Proposta do movimento Nova Era, que mistura filosofia, religião e cultura. Irmãos, existem casais que vivem maritalmente. O que é isso? É viver em casas separadas. Eu moro numa casa, ela mora em outra. É um erro também. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, sobre os dias trabalhosos que viriam e sobre até a proibição do casamento. Observe, não é isso que está acontecendo nos nossos dias? Pessoas se casam com a ideia de que, se não der certo, se recorre ao divórcio. Vejam só o pensamento que se tem hoje. Irmãos, a geração Baby Boomer, depois pesquise o que é isso. É a geração pós-guerra. São as feministas que defendem uniões livres, chegando a ensinar a extinguição do casamento. Vejam, vou enumerar aqui, vai aparecer na tela, a visão equivocada de alguns crentes sobre a responsabilidade, a importância da família. Antigamente se ensinava que primeiro a prioridade era Deus, e nisso nós concordamos. Buscai a Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas.
Depois se colocava a igreja em segundo lugar, depois o crente, a própria pessoa, depois a esposa e por último os filhos. É uma visão equivocada. O correto, irmãos, não se escandalize com essa arrumação, mas o correto é colocar Deus em primeiro lugar, depois a própria pessoa. Vejam, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Depois a esposa, depois os filhos e por último é a igreja. Mas por que assim, irmão André? Vejam, quando você tem a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus bem alicerçada, a sua própria vida emocional também bem equilibrada, com esposa e também os filhos bem cuidados, irmãos, o resultado dessa igreja é uma igreja poderosa. Mas quando eu faço aquela visão que eu apresentei anteriormente, da visão equivocada, e coloco a igreja lá em cima e não prestigiam a própria família, vejam, a igreja é o resultado da família. Tem que ser nesta ordem. Amém? Tópico 1. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, irmãos, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Ponto 1. O papel do marido como líder da família. Irmãos, precisa-se ter uma liderança. É um desastre quando uma nação está sem governo, um exército sem o seu comandante. Aprove Deus determinar ao esposo a tarefa de ser o cabeça da esposa, portanto também da família. Esta ordem de autoridade deve ser observada do seguinte modo: Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. O homem, como cabeça, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele é pai, ele é sacerdote da família, ele é protetor, ele é instrutor, ele é guia, ele é provedor. Vejam só quantas responsabilidades. E por isso a esposa deve auxiliá-lo. A subordinação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. O marido, irmãos, deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, com amor altruísta. O que é isso? Em prol do conforto, aconchego, segurança e felicidade da esposa. Destaca-se que o movimento feminista, como já disse anteriormente, com um viés neomarxista, considera esse modo da família patriarcal como um sistema opressor, abusivo do homem para com a mulher. O papel do líder da família, o marido, está fundado no amor e respeito mútuos. Vejam a referência de São João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o que baliza toda a esfera do casamento, o cuidado que o marido deve ter com a esposa e com os filhos, é o amor. E isso muito mais do que sentimento. Ponto 2. O amor como elemento primordial. Além do marido liderar a esposa e os filhos, cabe ainda ao marido o dever de amar a sua esposa, assim como também Cristo amou a igreja. Vejam só que tamanha responsabilidade, irmãos. O amor de Cristo para com a igreja é incondicional. O que quer dizer isso? Trata-se de um amor altruísta, aquele que não espera ser retribuído. Esta que é a verdade. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele diz o seguinte, quanto a partícipe de tua vida, quanto a sua esposa, contudo, mande teus filhos, causa de toda alegria, não deves contê-la por medo e ameaças, mas por amor e afeição. Os que falham nesse quesito, vejam só, observe, estão em desobediência ao preceito bíblico e, por estar em falta, até mesmo as suas orações estão impedidas diante de Deus. Como é isso, irmão? Vejam,
A referência, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, um marido que não cuida, que é pior do que o infiel, como já disse o apóstolo Paulo, até as suas orações são impedidas diante de Deus. A sua vida espiritual não progride. É como se fosse uma planta murcha. 3. O cuidado do marido à esposa. Veja um versículo de Efésios capítulo 5, versículo 28. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O que quer dizer isso, irmãos? Não significa que devem amar suas próprias esposas assim como amam a seus próprios corpos. Mas isso vai além. Mas devem amar suas próprias esposas como sendo seus próprios corpos. Deus, da onde que Deus? De que parte, de que altura que Deus fez aquela belíssima cirurgia no homem? Deus retirou uma costela do homem ao lado do seu coração, para que a mulher fosse amada, e bem abaixo do braço, para que ela fosse protegida. Vejam só que belíssima ilustração. Em conjunto, o esposo e a esposa são partes complementares da mesma personalidade. Implica em proteger a esposa e prover uma vida digna a ela. Irmãos, a ideia dessa proteção não visa somente a questão material, mas também visa também a questão material, mas não somente ela. Não visa somente o vestuário, mas isso é importante, calçado, alimentação, moradia, saúde e segurança. Toda mulher precisa. Mas também, vejam só, a questão do afeto, atenção, carinho, consideração, respeito, honra e mais outras situações. Não podemos atender uma só parte e negligenciar a outra, mas precisamos buscar um equilíbrio diante dessas situações. Tópico 2. A conduta do crente agora como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. Em termos pós-modernos e a pós-modernidade, ela nos aflige muito. O termo submissão tornou-se pejorativo. Quem aí nunca pensou sobre esta palavra submissão e trouxe a ideia à mente de um marido com um chicote na mão, obrigando a esposa a limpar as suas botas, a fazer as obrigações ordenadas pelo marido e fazer tudo que ele mandar em silêncio, sofrer em silêncio, sem manifestar opinião própria? Não é isso que é submissão. A palavra submissão tem origem em duas outras. A palavra sub, que quer dizer de baixo, e a palavra missão. A esposa precisa entender qual é a missão do esposo e auxiliá-lo. Adão, ele tinha uma missão. E Eva, ela foi criada não só para ficar deitada e Adão seria o seu serviçal. Não, era para acompanhá-lo naquele jardim, que é identificado como Jardim das Delícias. Ela também deveria trabalhar. E esse trabalho não é um trabalho penoso, era um trabalho de auxiliar o seu marido, era uma verdadeira companheira. Isso é submissão, está debaixo da mesma missão do esposo. Voluntariedade e adoração. Tal obediência deve ser uma submissão voluntária de sua parte. E isso acontece ao seu próprio esposo, e não a qualquer homem, o que tornará essa obediência mais fácil. Por outro lado, é que se lhe pede que faça como ao Senhor, ou seja, como parte de sua obediência a Ele, o mesmo que morreu por ela, Cristo Jesus. Então vejam, essa obediência como se fosse ao próprio Cristo. A condição da mulher cristã. Nas culturas antigas, irmãos, eram vistas como um ser de segunda categoria, e até mesmo como propriedade do marido, do patrão, dos pais. Vejam só, 3 sociedades. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores.
e as esposas eram escravizadas por seus maridos. Na sociedade romana, elas desfrutavam até de maior dignidade em comparação com a sociedade grega, mas eram oficialmente excluídas da vida política e da vida religiosa, tanto pública como privada. Em algumas culturas, se conjecturava que as mulheres sequer possuíam alma. Vejam só que coisa terrível. Na sociedade judaica, a mulher não tinha acesso à educação e não se ensinava a Torá a ela. Um judeu ortodoxo, vejam só, ele orava, recitava diariamente, agradecendo ao Senhor por não ter nascido nem gentio, nem escravo e nem mulher. Vejam que algo terrível. A mulher era culturalmente tratada como objeto e como um ser inferior ao homem. Apesar de toda essa influência negativa, o cristianismo emerge como uma mensagem de igualdade e liberdade. Lembra do nosso Senhor Jesus, quando ele quebra esse paradigma, conversando com a mulher samaritana, quando ele ressuscita, a quem primeiro ele aparece? Vejam Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Outra tradução vai dizer, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E ainda Romanos, capítulo 2, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ponto 3, a reverência devida ao marido. A ordem é de serem submissas como ao Senhor, já vimos isso. Ou seja, da mesma forma como são devotas ao Senhor, assim devem submeter-se aos seus maridos. Essa submissão consiste em consideração, estima e respeito da esposa para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar e corresponder ao amor do seu esposo. Significa ainda que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora e nem desautoriza a autoridade do seu marido. Ela toma decisões, mas isso em parceria com ele, em comunhão com o seu esposo. Irmãos, eu indico para vocês um livro, vai aparecer agora, de Emerson Eggerichs. Vejam só, ele escreve uma coisa belíssima, e eu tenho isso para a minha vida. Ele descobre, a Bíblia tem alguns segredos. Vejam só esse segredo, está lá na nossa referência do nosso estudo, nesse trimestre. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Vejam o que vai aparecer agora no nosso quadro interativo. Sem amor, quando o marido não ama a esposa, ela reage. E ela vai reagir de que forma? Não respeitando o marido. E sem respeito, como o marido vai reagir diante da esposa? Ele também vai reagir sem amor. Vejam que ciclo terrível. Este casamento, se assim continuar, se o Senhor não intervir, está fadado ao fracasso. Sem amor, ela reage, não respeitando. E sem respeito, ele também reage, não a amando. E nós precisamos vigiar nisso. Veja o que escreve lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Todo casal enfrenta conflitos diários. Isso é fato. O que Salomão chama de as raposinhas que estragam vinhas. E nós temos que estar atento a essas raposinhas. O último tópico, a conduta do crente como filho. Irmãos, eu destaco já de início sobre este tópico, este versículo, que vai aparecer agora na tela. Vejam só, mas os outros digo, eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos, olha, vejam só a importância, seriam imundos, mas agora são santificados. Os irmãos observaram que a preocupação com os filhos visando a sua formação espiritual em santidade, como decorrência da união de um pai ou uma mãe crente, mesmo com um descrente. E nós temos que atentar a este versículo não só para a continuidade do matrimônio, mas também para a santificação dos filhos.
A responsabilidade dos pais. Na família romana, a chefia era formada do pater familias. Era exercido com autoritarismo e vislumbre de crueldade e até brutalidade. Os pais eles tinham tamanha autoridade sobre os filhos que eles poderiam vender como escravos, se ele bem quisesse, ou fazer os membros da família trabalhar em seus negócios. Podia castigar como queria, até mesmo aplicando a pena de morte ao filho se ele quisesse. A Convenção da ONU do Direito da Criança impõe limitações rigorosas no direito de um pai ou mãe dirigir e treinar seus filhos. A CDC remove dos pais o direito de disciplinar fisicamente os filhos por rebelião e desobediência. Proíbe-se qualquer disciplina física e pais infratores, vejam como eles colocam, são tratados como criminosos. Irmãos, nós temos que estar atentos à responsabilidade de criar, educar os filhos ainda é do pai e da mãe. Menores infratores, como estrupadores, assassinos, não podem ser tratados como tais. Hoje no Brasil existe, por exemplo, a Lei 7.612, criada em 2010, a lei chamada Lei da Palmada. O pai não pode dar uma palmadinha que ele pode ser incriminado. Tá? A Bíblia nos orienta. Pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Colossenses 3:21. Erros na educação. Eu listo aqui 6. Excesso de proteção, favoritismo, lembra lá da história de Esaú e Jacó? Desestímulo, não reconhecer o fato de que o filho está crescendo, negligência, uso de palavras ásperas. O filho precisa ser amado, ser tratado com carinho. Métodos usados para disciplinar os filhos, recompensa e castigo e o diálogo, irmãos. O diálogo é importante na educação da criança. O culto doméstico, irmãos, não pode ser mais negligenciado. O culto doméstico é de grande valor para a vida dos filhos. É como acender o altar de oração, o altar de adoração no lar e desligar o altar da televisão. O culto doméstico fortalece os laços afetivos e espirituais entre pais e filhos. Como é que você vai fazer esse culto? É um culto de 1 hora, 2 horas? Não precisa. Mas aí tirar alguns minutos de 15 a 20 minutos de cânticos, de palavra, de oração de um pelos outros, traz muitos benefícios para a família. O ataque da famigerada ideologia de gênero. Veja como nós precisamos proteger os nossos filhos. Karl Marx e Friedrich Engels buscaram a destruição da família tradicional. Diz-se que ninguém nasce com gênero masculino ou feminino. Ensina que o homem ou mulher é uma construção social. O sexo natural, criado por Deus, não interessa. A pessoa não nasce homem ou macho, ela torna-se homem. A pessoa não nasce mulher ou fêmea, ela torna-se mulher. Quem faz o homem é a mulher e a sociedade. Vejam como nós temos que educar, saber orientar os nossos filhos à luz da palavra de Deus. A conduta requerida dos filhos. O apóstolo Paulo enfatiza que os filhos devem ser obedientes no Senhor. Isso significa obedecer por amor ao Senhor. Mesmo uma criancinha, na sua simplicidade, irmãos, pode ser o que significa amar no Senhor e obedecer por causa do Senhor. O 5º mandamento de honrar pai e mãe, está aí a referência, o termo grego utilizado pelo apóstolo para honrar é timao, que significa autorrespeito ou estima mostrada a outra pessoa. Quanto aos filhos crentes, quantos filhos crentes namorando descrentes, contrariando o que diz a Bíblia, o que diz o apóstolo Paulo? Vejam, não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, você, jovem, que tem buscado um namoro com descrente, obedeça seu pai. Obedecer é melhor do que sacrificar. Honre seu pai. O mandamento como promessa.
É um mandamento que tem duas vertentes. A promessa aos filhos engloba vida boa, que é a prosperidade, é uma vida próspera, tanto espiritual, tanto material, e uma vida longa, longevidade. Irmãos, Josué decidiu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas essas palavras de Josué não quer dizer que era uma mágica, era algo repentino, era algo ilusório. Era necessário que Josué está propondo é uma necessidade de uma série de atitudes e ações sejam desenvolvidas para que esse objetivo seja alcançado. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. E sempre lembrando, a escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Se Deus nos permitir, até a próxima aula. Amém.